A primeira coisa que vocês vão perceber é que boa parte dos slides que eu vou mostrar vocês já viram. E isso é inevitável numa apresentação dessa natureza, até porque os temas são muito encadeados. Então, eu espero que vocês encarem isso como a revisão das coisas que a gente está vendo, porque eu vou ter que tocar e, eventualmente, ser um pouco repetitivo em algumas circunstâncias. Mas uma das coisas que nós temos é que você tem, basicamente, uma terapia antirretroviral que é extremamente eficaz hoje. Ontem se discutiu muito a era pré-terapia, alguns de nós vivenciaram isso aí no passado. Então, hoje nós temos terapias que entregam de cara taxas de sucesso virológico em torno de 100, 90% ou mais, o que era impensável num passado não muito longínquo. Mas, mesmo essas terapias, eventualmente, você tem espaço para alguma melhora. Então, nós podemos tentar, ontem foi tocado em alguns desses pontos aqui, mas podemos tentar melhorar um pouco a questão da segurança a curto e longo prazo, podemos tentar ver tolerabilidade, comodidade podológica. Se o custo baixar, isso é ótimo para todo mundo, nós pagamos isso no final das contas de uma maneira ou de outra. E temos um percentual pequeno ainda, mas de vírus multiresistentes que está crescendo. Volta e meia a gente encontra isso, inclusive com pacientes portadores de vírus que já são resistentes aos inibidores da integrase de primeira geração, por exemplo. Isso traz novos desafios e a necessidade de você ter drogas mais ativas nesse cenário e, portanto, uma vez que a cura ainda não está disponível e, portanto, não é uma coisa que a gente pode pensar no curto prazo. Os antirretrovirais que nós precisamos, eu acho que essa receita ninguém precisa repetir. Nós precisamos de drogas que funcionem bem, que sejam potentes, que resistam melhor à resistência, ou seja, não causem resistência muito facilmente. Drogas que sejam seguras, toleráveis, cômodas de tomar, facilitando a adesão do paciente, que não tenha interações significativas com alimentos ou interações medicamentosas. Vimos há pouco uma exposição excelente sobre isso e a gente vê que mesmo as drogas mais modernas têm algum desses pecadilhos. Então, na verdade, nós ainda podemos e temos chance de melhorar esse aspecto. Que tipo de paciente nós queremos tratar na atualidade? A primeira coisa, nós somos pacientes em início de terapia. Esses que nós estamos recebendo no dia a dia, alguns mais graves, outros menos, mas que tem que começar a terapia. Nós temos ainda pacientes que estão em terapia, mas que por alguma razão não estão bem e podem melhorar isto, então nós podemos pensar em trocar nisso daí. Temos pacientes envelhecendo, pacientes com mais de 50 anos, discutimos isso um pouco ontem aqui, e pacientes que se infectam também mais tardiamente na idade. Então não é incomum hoje no ambulatório a gente ter um paciente de 70, 80 anos. Então, são pacientes que demandam alguma coisa, ou aqueles que apresentem necessidades especiais, mulheres gestantes, por exemplo, e pacientes de tuberculose. E na troca, nós temos que definir duas coisas. Primeiro, aquela troca para melhorar o que está razoavelmente bem. Então, você trocar para um esquema mais simples, mais cômodo ou menos cheio de eventos adversos. E é aquela troca que é mandatória. O paciente está falhando a terapia, então, nesse caso, você não tem que perguntar. Tem que fazer a troca por algo que funcione para que ele traga novamente supressão virológica e, portanto, seja mais facilmente controlado. E os mais velhos, como eu disse, são pessoas mais velhas que têm mais problemas de saúde. Então, eles têm mais comorbidades, eles estão usando outras drogas e isso levanta sempre a questão de interações, a polifarmácia, o que requer esquemas compactos, com pouca possibilidade de interação e que, portanto, não afeta em termos de segurança o que está acontecendo nessa população. Bem, já foi mostrado isso também. Basicamente, o que a gente pode ver em relação a hoje, o que é que nós temos de nossas recomendações internacionais para início da terapia, que são bem mais simples do que era no passado, onde você tinha 3 classes diferentes como terceira droga, várias opções, e hoje, basicamente, nós estamos restritos a inibidores da integrase, com 2 nucleosídeos, 2 análogos e, eventualmente, em algumas circunstâncias ainda, um espaço para inibidores da protease, mas que também vem sendo reduzido ao longo do tempo. E, na verdade, a gente vai ver por uma das coisas que fazem com que essa classe, inibidores de integrase, seja das classes mais utilizadas e recomendação na maioria dos guidelines como primeira linha, se não a única recomendação. Esse aqui é um estudo, por exemplo, comparando taxa de falha virológica em pacientes infectados, em 8 sites dessa coorte, onde você tem, na realidade, que quando você compara
em todos os pacientes dolutegravir e outro inibidor da integrase não tem uma diferença significativa. Mas quando você compara em pacientes virgem de terapia e em pacientes de qualquer tipo de paciente, dolutegravir, por exemplo, com inibidor da protease é uma vantagem clara para os pacientes que estejam em uso do inibidor da integrase. Bem, o que nós temos que escolher na realidade, hoje já foi citado isso também, e como eu disse, os slides repetidos a gente vai passar mais rapidamente, mas isso resume basicamente o que nós temos hoje, a primeira geração embaixo, a segunda geração em cima, algumas vantagens para uns, algumas vantagens para outros, mas obviamente, como já foi colocado, o espaço hoje é mais restrito para bictegravir e dolutegravir. E a gente vai ver aqui, por exemplo, um dado que também foi citado rapidamente, mas que é importante porque é da realidade nacional. Então, esse foi um trabalho apresentado no IAS pela Mariana Meirelles, mostrando os dados do Brasil com terapia de primeira linha em pacientes virgem de terapia. E eles compararam basicamente todos os esquemas em uso nessa população de pacientes e há uma vantagem muito significativa que favorece dolutegravir comparado com o mais próximo competidor, que é Favirenz, 42% mais, e muito mais ampla ainda essa vantagem quando você compara com outras drogas como terceira linha. Então, mostrando claramente que os inibidores da integrase vieram para ficar e que, na verdade, mesmo na nossa experiência com os nossos pacientes, isso tem se mostrado como um definidor de novo parâmetro de eficácia. Então, aqui é uma comparação que mostra 42% superior a tenofovir e com até 162% de superioridade quando comparado aos outros drogas utilizadas na primeira linha como terceira droga. Vamos ver quando a gente tem que trocar, então. Na verdade, isso aqui o Estevão mostrou rapidamente hoje também, um estudo que trocou para avaliar a tolerabilidade, por exemplo, do dolutegravir. Como ele disse, na realidade, você tem até uma diferençazinha aqui quando você vai comparar nos desfechos, mas apesar de mais pacientes continuarem utilizando dolutegravir depois da troca, houve um dado que é interessante, que chama atenção para problemas basicamente de comodidade e tolerabilidade, onde a maioria dos pacientes apresentavam um score de satisfação, uma avaliação de satisfação muito maior depois da troca para o dolutegravir. Esse estudo foi mostrado também, e aqui nesse caso é uma troca para tentar reduzir risco cardiovascular. Pacientes que estavam estáveis, virologicamente suprimidos, mas que apresentavam risco cardiovascular, eles foram randomizados para manter o esquema anterior, inicialmente, o esquema baseado em IPs, ou trocar de imediato, e depois todo mundo trocava depois de algum tempo. E, na verdade, o que observa-se é que há um ganho expressivo quando você compara níveis de lípides séricos nos pacientes que trocam para dolutegravir. Então, nós sabemos que inibidor de protease, de modo geral, todos têm impacto negativo sobre triglicérides, principalmente, frações de colesterol, e todos os estudos são coincidentes em mostrar que esse impacto é neutralizado e melhorado significativamente quando há uma troca para inibidor da integrase. E esse outro estudo, também já mostrado mais cedo, onde você tem, na realidade, aqui, terapia dupla, uma maneira já mais visando a simplificação do esquema desses pacientes. Então, eles trocaram para dolutegravir com rilpivirina ou continuaram o esquema basal, depois de um ano trocaram todos para isso. E o que é interessante observar é que os pacientes que trocaram, independente das características dele, idade, sexo, raça ou etnia, eles demonstraram uma eficácia virológica bastante elevada, mantiveram a eficácia virológica, não perderam com a simplificação da terapia, de uma terapia tripla para terapia dupla, baseado em dolutegravir. E, na verdade, um dado interessante desse estudo, que mostra também outro aspecto interessante de segurança, é que os pacientes mostraram uma melhora significativa dos marcadores de turnover ósseo. Então, mostrando que um dos problemas que a gente encontra, principalmente na população que está envelhecendo, é justamente a toxicidade óssea de algumas medicações, principalmente tenofovir, por exemplo, e especialmente quando associado a IPR, e nesse caso, a mudança para dolutegravir promove uma melhora nesses marcadores de turnover ósseo. E a troca mandatória, aquela troca em situação de falha. Esse aqui foi mostrado também, como eu disse, a maioria dos dados foram mostrados, mas dolutegravir comparado com raltegravir no estudo SALIN, em pacientes que estavam na primeira falha terapia.
E o que se mostra, basicamente, é que a taxa de supressão virológica foi significativamente superior no braço do dolutegravir comparado com o raltegravir depois de 1 ano de seguimento. Este outro estudo é interessante porque eles fazem um resgate de pacientes que falharam, inclusive aqueles com falha prévia a outros inibidores de integrase de primeira geração, raltegravir ou elvitegravir. E eram pacientes pesadamente tratados com padrão de resistência bem mais complexo, e mesmo assim você tem uma taxa de pouco mais da metade dos pacientes atinge sucesso virológico depois da troca para esquemas baseados em dolutegravir. Então, mostrando que tanto em primeira falha como em falhas subsequentes, você pode obter um benefício nessa troca. Esse estudo aqui, o Downing, que é justamente um paciente que falhando também na primeira linha, e ele é um estudo interessante porque ele compara com lopinavir. Nós não usamos mais lopinavir em nosso meio, mas até recentemente era uma indicação para resgate desses pacientes, e você tem claramente uma vantagem do dolutegravir comparado com o lopinavir. E esse estudo mostra, inclusive, quando você compara a troca baseada no que é a recomendação da OMS, por exemplo, para países onde você não tem disponibilidade de genotipagem, quem estava usando AZT trocava para tenofovir, quem estava usando tenofovir trocava para AZT, por exemplo, e trocava o IP, por isso. Esses pacientes, com essa visão, mesmo essa visão, sem o auxílio da genotipagem, mostravam um benefício significativo e mostrando que essa troca, mesmo sem essa ferramenta, era bastante segura e eficaz. Comorbidades, a gente começa por função renal. São drogas que aparentemente são neutras da função renal. Uma coisa que você pode ter um efeito artificial, por exemplo, de elevação da creatinina, que muitas vezes pode, num paciente renal crônico principalmente, você confundir o médico que não está muito familiarizado com isso. O dolutegravir, pela inibição do AT1, ele pode aumentar ligeiramente os níveis séricos de creatinina. Então, na verdade, isso tem um efeito que não tem relação com diminuição da função renal. A filtração glomerular desse paciente está preservada e apenas reflete uma taxa de excreção menor de creatinina pelo bloqueio do transportador e, portanto, isso pode dar a falsa impressão de que esse paciente estaria piorando a função renal. Você tem recomendações de guidelines, por exemplo, já mostrando que você deve evitar algumas drogas quando você tem problemas ósseos, por exemplo, e reconhecendo já aqui que, na verdade, esquemas baseados, por exemplo, em dolutegravir foram mais seguros para a saúde óssea, aqueles dados que nós mostramos há pouco, daquele estudo para vocês, do que aqueles que continuaram utilizando tenofovir com angiostabina e efavirenz. O efeito sobre lípide também é bastante conhecido. Então, como eu disse há pouco, um dos efeitos mais observados, adversos, na terapia antirretroviral, com análogos mais antigos, como a AZT, ou com inibidores da protease reforçados, é justamente o impacto sobre lípides. E a gente vê que, exceto por tenofovir, que tem uma proteção adicional sobre isso, os inibidores da integrase estão aqui no final dessa escala de intensidade de efeitos sobre lípides, mostrando um impacto neutro sobre esse metabolismo e, portanto, não afetando em pacientes, por exemplo, com maior risco cardiovascular, não aumentando esse risco por conta de uma elevação em lípides séricos. E falando em lípides, outra coisa que nossos pacientes, em boa parte deles, principalmente os com mais idade, apresentam a necessidade de uso de hipolipemiantes. E aqui, novamente, a gente vê que, basicamente, você tem alguns que não são permitidos praticamente em nenhuma das situações. Você tem algumas drogas aqui que, nas complicações metabólicas mais comuns, como metformina e as estatinas, você pode utilizar com uma certa cautela e, na verdade, você tem aqui no final drogas que não precisam de ajuste de dose, principalmente quando você está utilizando em combinação com inibidores da integrase. Eu creio que nós tivemos uma excelente apresentação sobre interações, mas aqui mostrando que o que está em vermelho, basicamente, são aquelas associações de drogas que não têm interação significativa. E se olharmos aqui os inibidores de integrase, tirando o elvitegravir, eles têm quase que a coluna inteira em vermelho, mostrando, portanto, uma segurança de combinação contra as drogas, sem que sejam esperadas interações significativas entre elas. Isto vale também quando a gente tem pacientes co-infectados com hepatite C, principalmente com as drogas mais recentes, e a gente vai ver aqui, basicamente, que dolutegravir ou raltegravir podem ser administrados com qualquer uma dessas combinações de DASC
são recentemente utilizadas e preconizadas nessas situações, sem que seja esperada qualquer contraindicação significativa. Bem, isso aqui, como eu disse, já foi falado bem detalhadamente hoje pela manhã. Só lembrar que existem algumas possibilidades de interações, principalmente com algumas drogas, mas elas são muito limitadas e não impactam significativamente a utilização de inibidores da integrase na maioria dos pacientes. Em populações especiais, a gente vai também falar alguma coisa já repetida. Esse aqui eu acho que não foi mostrado, mostrando que em mulheres, por exemplo, em virgem de terapia, o dolutegravir combinado com a Bacavir 3-TC foi superior na combinação de atazanavir, ritonavir, tenofovir e tricistabina, isto num estudo com um número razoável de pacientes e mostrando, portanto, maior eficácia virológica. Isabela ontem falou sobre a questão da apresentação tardia de mulheres. Nesse estudo aqui, ela citou esse dado, inclusive mostrando que, basicamente, após 6 semanas, nós tínhamos no grupo, comparando raltegravir com lopinavir, apenas 20% e 25% no momento do parto tinham carga viral indetectável, contra 100% em 6 semanas dos pacientes com raltegravir ou 76 semanas no momento do parto. Isso porque teve uma mulher, por exemplo, que levou apenas 2 semanas antes de entrar em trabalho de parto, então os números são um pouco diferentes. Uma diferença extremamente significativa quando você compara raltegravir e um inibidor da protease, que era preconizado em nosso meio como primeira linha nessa situação, com média de 6 semanas de tratamento. Esse mesmo dado foi encontrado no Dolphin, onde quando você utiliza dolutegravir e a resposta virológica também foi bastante mais rápida, uma característica já demonstrada e já bastante citada aqui dos inibidores de integrase. Então, mostrando que para mulheres com apresentação tardia na gestação, o que é uma realidade razoavelmente frequente em nosso meio, a utilização de inibidor de integrase aumenta a probabilidade de ela chegar no momento do parto com carga viral indetectável, reduzindo, portanto, a chance de transmissão vertical nessa população. Eu nem vou citar isso aqui porque o Mauro vai se travestir daqui a pouco para fazer uma apresentação especial sobre os dados em mulheres, portanto, ele deve detalhar melhor esse estudo que já foi citado aqui anteriormente. E a questão de tuberculose. Também já foi mostrado aqui de manhã que, na verdade, você pode utilizar o dolutegravir. Esse estudo, o Inspiring, comparou a utilização de dolutegravir num paciente que utilizava rifampicina para tratamento de tuberculose. Lembrando que era dolutegravir 2 vezes ao dia e, na verdade, isso não promoveu alteração significativa nos parâmetros farmacocinéticos e houve uma vantagem significativa em termos de supressão virológica nos pacientes que utilizaram dolutegravir. Isto foi um dado muito semelhante ao que o estudo anterior com o Reflat, com raltegravir, já havia mostrado. E, curiosamente, no Reflat, eles utilizaram 2 esquemas com raltegravir em dose única, ou dose habitual, 400 mg de 12 em 12 horas, e raltegravir com dose dobrada, 800 mg. E, na verdade, o pior braço do estudo, os 2 comparados com a efavirense, foi justamente o em dose dobrada, sendo que o melhor resultado obtido foi raltegravir em dose habitual, foi melhor do que a efavirense, que, por sua vez, foi melhor do que em dose dobrada, provavelmente refletindo uma questão de tolerabilidade nessa situação. Temos ainda a questão de simplificação da terapia inicial, que vai ser objeto de uma apresentação daqui a pouco, de modo que eu possa passar tranquilamente aqui com mais rapidez nesses estudos. Esse é o estudo piloto, talvez, que tenha iniciado essa linha, onde você, com 20 pacientes, o Pedro fez uma utilização de dolutegravir com 3-TC nesses pacientes, e exceto um suicida, os outros todos se mantiveram indetectáveis. Na verdade, eu pulei 2 aqui. Esse outro estudo com resultados muito semelhantes, um N mais robusto, embora também não muito amplo, mas mostrando a equivalência de 2 ou 3 drogas nesse paciente virgem de tratamento. E, finalmente, este que também foi mostrado mais em detalhes pela manhã, onde o estudo Gemini, onde você comparou basicamente pacientes com 3 drogas e 2 drogas e mostrando que não havia diferença significativa em termos de desfechos virológicos. Então, resumidamente, a gente pode dizer, isso aqui é um sumário compilado de uma revisão sistemática pela OMS com meta-análise de rede,
onde eles encontraram, por exemplo, vantagem na utilização de dolutegravir para supressão virológica, vantagem com menor taxa de interrupção e vantagem no melhor recuperação de CD4 após 96 semanas. Aqui o nível de qualidade da evidência de moderado a alto, não houve diferença significativa em mortalidade e progressão para AIDS e eventos adversos, embora os dados aqui observados tiveram um grau de acurácia, a qualidade da evidência não fosse tão elevada. Esse dado foi mostrado, isso eu vou passar novamente, mas as recomendações também da OMS, com base nessas novas informações que foram discutidas aqui. E aqui as comparações dos guias mais conhecidos, o europeu, o DHHS e o da OMS, onde você mostra que, basicamente, inibidor da integrase, você tem o dolutegravir apontado como primeira linha para terapia inicial de adultos e adolescentes em todos eles. E as recomendações para a terapia inicial foram analisadas, revisadas e modificadas agora a partir do Congresso de Amsterdã, e eles liberaram essa recomendação que mesmo para países com menores condições, e lembrar que as recomendações da OMS são voltadas primariamente para esse tipo de situação, você tem a introdução de tenofovir, lamivudina e dolutegravir como primeira linha para tratamento desses pacientes. Eles colocam também, e aí entra muito, eu acho que os dados do Downing auxiliaram muito nessa definição de dados aqui, de mudança, que para a segunda linha haveria também uma indicação clara de utilização de dolutegravir de acordo com essas recomendações da Organização Mundial da Saúde. E eles apontavam apenas cautela em algumas situações. Então, você vê dolutegravir apoiado como terceira linha em todas as linhas de tratamento antirretrovirais, inclusive na PEP, profilaxia pós-exposição, mas apenas com os dados de segurança que foram levantados a partir do estudo de Sepamo, onde você tinha esse alerta de que isso poderia impactar a recomendação ampla para mulheres em idade fértil. E aqui eles fazem um resumo geral de todas essas características, onde você vai ver que, basicamente, aqui, desde capacidade de completar tratamento, de parar de interromper, dosagem única e tudo mais, e você vai ver uma diferença, favorecendo, basicamente, esquemas baseados em dolutegravir. Então, voltando àquela pergunta inicial, nós temos esse tipo de população para tratar. Será que nós temos as drogas adequadas? Será que inibidores da integrase preenchem esses critérios? Eu acho que os dados que nós mostramos agora, as evidências disponíveis, sugerem que são drogas com utilidade bem demonstrada para início de terapia, para pacientes com necessidade de troca, para pacientes com necessidades especiais, como mais velhos, gestantes, e mais recentemente essas evidências inclusive suportam o uso dessa terapia baseada em dolutegravir, mesmo para pacientes com tuberculose, o que era uma barreira até recentemente, para a gente combinar tratamentos que pudessem permitir essa associação. Então, basicamente era isto. Obrigado pela atenção.